Ei pessoal, estou de volta com um vídeo que vocês pediram muito, então eu decidi fazer. Eu acho que muitos de vocês estão curiosos, eu decidi fazer para vocês. Mas antes de começar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever nesse canal maravilhoso que quer tornar a matéria de Direito Administrativo e Direito Constitucional o mais fácil possível. Mais fácil possível, mas sem deixar de responder nenhuma questão de prova. O que eu quero aqui é demonstrar para vocês estatísticas, uma estratégia para que você alcance a aprovação, mostrando a matéria, explicando tudo aquilo que você precisa saber e mostrando que é sim possível responder todas as questões de prova. E hoje eu tô aqui para responder perguntas de vocês. O Instagram ele lançou uma nova funcionalidade na qual vocês podem me perguntar algumas coisas, então eu tô aqui respondendo perguntas. Eu sei que vocês estavam curiosos, então eu vou tentar responder todas elas aqui hoje. São 20 fatos sobre mim. Vamos lá? Primeira pergunta, a @Thaís Silva me perguntou: professora, você é concursada? Pessoal, eu sou sim concursada. A minha carreira é de especialista em políticas públicas e gestão governamental no estado de Minas Gerais. Eu passei nesse concurso há 10 anos atrás, viu gente? 10 anos atrás, eu assumi com 23 anos o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Para quem não sabe, eu fiz Direito na UFMG, na Universidade Federal de Minas, e fiz Administração Pública na Fundação João Pinheiro, que é uma fundação estadual, na qual aí o aluno pode, então, conseguir a graduação em Administração Pública e na qual ele se prepara para assumir o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Realmente, o serviço público, o direito administrativo esteve presente na minha vida, não só na faculdade, e em todo o período da minha carreira profissional. Eu assumi o cargo, gente, com 23 anos e fui convidada para assumir o cargo de diretora da Procuradoria da Advocacia Geral do Estado. Nessa mesma época, nessa etapa da minha vida, eu comecei a estudar para dar aula, eu já tinha aquela vontade de lecionar. Com 23 anos, comecei a escrever o meu livro com 23 anos, quando um procurador do estado me fez um convite, procurador e professor me fez um convite para escrever junto com ele. Logo em seguida, assumi vários cargos de gestão, de superintendente, gerente de projeto. Tive uma longa jornada no estado de Minas Gerais, longa e muito proveitosa. Fiquei muito feliz ao desempenhar essas funções e a minha carreira é uma das carreiras mais relevantes hoje no Executivo do Estado de Minas Gerais. É sim uma carreira estratégica, então foi muito interessante desempenhar um cargo desse nível, com essa complexidade. E eu desempenhei esse cargo até 2017. No início de 2017 eu pedi uma licença para cuidar de interesses particulares. E essa licença eu tirei para estudar nos Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano em Los Angeles estudando, eu tinha essa necessidade, eu tinha essa vontade. Estudei o ano de 2017 inteiro, concluindo aí meu 3º livro, e voltei para cá no início de março desse ano. Vou terminar meus próximos livros, a minha coleção que eu estou preparando para vocês até o final do ano, e pretendo, não sei, talvez prorrogar a minha licença por mais um período. Mas eu sou sim concursada há muito tempo e sou muito feliz por isso. Com certeza o Estado, ele me proporcionou grandes experiências profissionais, muita responsabilidade, altos cargos de gestão e possibilitou aí, por exemplo, lecionar. Eu tinha tempo para desempenhar uma outra atividade em conjunto, então eu comecei a dar aulas em 2011, 2012, eu já comecei a lecionar em faculdades e cursinhos aqui em Belo Horizonte. Então foi tudo isso possível graças ao cargo público que eu tinha, graças à flexibilidade que eu tinha também de horário para desempenhar uma outra função. Foi muito, muito interessante sim. Segunda pergunta, vamos lá, segunda pergunta. O @Diego.Roberto me perguntou: qual que é a sua altura? Todo mundo me faz essa pergunta: professora, qual que é a sua altura? Gente, eu tenho 1,72 m. 1,72 m chega quase a 73, mas 1,72 m, viu? Eu não sou baixinha não, eu sou alta. Vocês ficam vendo meus vídeos aí, ficam curiosos, eu tenho 1,72 m de altura. Próxima pergunta. O @YBruno me perguntou: professora, qual que é a sua meta para daqui a 10 anos? Gente, eu acho que eu já respondi isso em outras oportunidades, mas eu quero muito ser mãe. Então eu queria daqui a 10 anos ter 3 filhos, não tem nenhum ainda, mas ter 3 filhos, uma família aí muito feliz,
uma família grande, eu gosto muito de família grande, eu tenho 3 irmãos, então eu gosto de casa cheia, 3 filhos, uma carreira profissional aí cada vez mais em ascensão, então eu espero continuar o meu trabalho que eu já desempenho com vocês aqui no Direito Administrativo e em outras áreas também, que eu também trabalho. Além disso, eu pretendo viajar e conhecer muito mundo, gente. Eu adoro viajar. Quem me acompanha há mais tempo sabe, eu tive a oportunidade de viajar muito nos últimos 2 a 3 anos, foi muito, muito, muito bom. Então eu adoro viajar, gostaria de continuar viajando, vamos ver o que é possível, né? Além disso, quero conciliar tudo isso com alguns hobbies, algumas atividades que me deixam muito feliz. Eu amo muito música e eu gosto muito de dançar, então eu espero dançar, cantar e escutar muita música de qualidade o resto da vida, com certeza. Próxima pergunta. O @Davi Santos me perguntou: professora, você utiliza algum software para compilar todas essas questões? Isso é uma grande curiosidade, muitos de vocês têm essa curiosidade. Vocês sabem que eu reuni 32 mil questões de direito administrativo e 26 mil questões de direito constitucional. Analisei todas essas questões, classifiquei essas questões, coloquei todas em uma planilha, classifiquei por tópico, subtópico, respondi cada uma dessas questões, encontrei as frases que respondem cada questão, de forma que foi possível ir reunir as estatísticas, as probabilidades que não estão disponíveis em local algum no país, esse nível de informação. Eu comecei a desempenhar esse trabalho 7 anos atrás, quando eu comecei a escrever meu livro. 7 anos atrás eu comecei a reunir essas questões, comecei a classificar, responder e fui desenvolvendo essa metodologia. Como eu falei com vocês, eu fiz Direito na Universidade Federal e Administração Pública na Fundação João Pinheiro. E a Administração Pública contempla algumas matérias de matemática, estatística, probabilidade, cálculo, matérias que foram a base do meu estudo, da minha análise de cada questão de prova. É por isso que eu cheguei nessas probabilidades, que é uma previsão do que vai cair na sua prova, é por isso que isso está funcionando. Foram muitos cálculos matemáticos, muitos anos de trabalho. Agora, se eu utilizo algum software especial? Não, eu utilizo o Excel mesmo, sabe por quê, gente? Esse foi um trabalho realizado na base da digitação, né? Eu ia falar à mão, mas foi à mão mesmo. Eu respondi cada uma dessas questões. É impossível fazer um trabalho com esse nível de detalhe sem analisar cada questão com esse nível de detalhe. Então foi assim que eu fiz mesmo, foi um trabalho braçal. Foi um trabalho braçal que trouxe o que eu tenho hoje, essa metodologia que é tão querida, tão disputada por vocês, que inclusive está esgotada novamente, mas que eu vou responder já uma outra pergunta que está relacionada com isso. Calma aí que eu já vou responder. Próxima pergunta. O @VouVencerPRF me perguntou: professor, o seu livro está atualizado? Pessoal, eu falo para os meus alunos que o meu material, ele vai ter acesso, aquele aluno que conseguiu adquirir o meu material, que está esgotado no momento, ele vai ter acesso a todo o conteúdo até alcançar a aprovação. Inclusive, as atualizações serão feitas periodicamente conforme a necessidade. Então, até a aprovação, o aluno tem acesso ao conteúdo atualizado, sim, de direito administrativo e direito constitucional. Próxima pergunta. O @Wender Antunes me perguntou: qual é o seu objetivo de vida hoje? Gente, meu objetivo de vida hoje é trazer o amor para minha família, para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, para vocês que estão me assistindo, né? Poder servir o outro de uma forma eficaz, de uma forma diferenciada, poder fazer a diferença na vida do outro. Não só de vocês, estudantes, quanto das pessoas mais próximas a mim. É cultivar o amor o máximo possível e aproveitar essa chance que a gente tem de viver essa vida maravilhosa, de viver o presente, de viver experiências, relacionamentos, de viver viagens, de viver coisas novas. É isso que eu acho que é o meu grande objetivo de vida hoje, que está relacionado ao amor, gente, ao amor, ao sentimento, ao maior sentimento, a maior energia que eu acredito que existe nessa terra. Próxima pergunta, vamos lá. O @Estudante Rural me perguntou: professor, o que são as frases poderosas? Gente, eu falei com vocês aí que eu reuni muitas informações, muitos dados, muitas questões, respondi essas questões, correto? E encontrei as frases poderosas. Eu fui identificando, questão por questão, que algumas frases respondem ao maior número de questões. Frases que o aluno deve revisar periodicamente.
frases que garantem o sucesso na prova. É isso que o aluno tem que ler antes da prova. É isso que o professor faz nos aulões, sendo que os professores às vezes nem têm esse detalhamento, essas estatísticas, eu acho que eles não têm mesmo não. Mas é isso que o aluno precisa revisar e memorizar, as frases poderosas. Professor, mas e o resto da matéria? O resto da matéria ele vai estudar assim. Meu material tem apenas 320 páginas, poucas páginas. Então o aluno tem sim, né, acesso a toda a matéria. Em poucas páginas eu respondo todas as questões, então ele pode ficar tranquilo. Mas sabendo que o que ele precisa focar mais, ter mais atenção, são nas frases poderosas, beleza? O @Thiago Neves 1710 me perguntou: professora, você tem material de penal? Gente, esse é um pedido muito grande que vocês me fizeram, né? Já tem um ano que vocês estão me pedindo para eu elaborar um material de penal, um manual de penal, e vai ser possível sim. Eu vou lançar sim no final de agosto o material de penal. E essa pergunta responde outras perguntas de outras pessoas que estão me perguntando: quando que vai sair o material de penal? No final de agosto vai sair o material de penal. Aguardem! Próxima pergunta, @deramigo me perguntou: como ter concentração na hora do estudo? Primeira coisa, gente, eu acho muito importante você escolher um bom ambiente, um ambiente de estudos, né? Um local que seja um local que você possa se concentrar, que não tenha barulho, muitas interferências, que você possa ter um momento tranquilo. Isso é muito importante. Segunda coisa, tente estudar por metas. Metas de quê, professora? Metas de páginas, número de questões, não metas de horas, né? Porque às vezes a gente fica horas e horas sentado ali e não quer dizer que estudou, não quer dizer que aproveitou aquelas horas. Então tente aí estabelecer metas de número de páginas, de número de questões que você vai resolver naquele dia, de assunto que você vai esgotar naquele dia. Isso é muito importante para você manter a concentração, você vai se manter motivado, a sua ansiedade vai reduzir na medida em que você está alcançando as suas metas. O @CaduGarcia2804 tá perguntando: professora, você tem namorado? Gente, essa pergunta foi feita várias vezes, viu, rapazes? Se eu tô namorando ou não. Pessoal, recentemente eu terminei meu namoro. Não foi fácil não, né, meninas? A gente sabe que não é fácil essa fase de terminar o namoro. Foi em março desse ano. Então eu estou solteira no momento, né? Eu não costumo ficar solteira porque eu gosto mesmo de namorar. Sempre namorei. Namorei minha vida inteira. Se eu falar que eu só namorei, foi isso que eu fiz, só namorei. Então eu tô assim agora solteira, recentemente estou solteira, me recuperei, porque é difícil você terminar uma relação que foi tão intensa como a que eu vivi, tão boa. Mas agora estou solteira, firme e forte. E vou encontrar, gente, rapidinho o amor da minha vida. Aguardem, aguardem. Próxima pergunta, gente, o Jeff, @Jeff_Toll, me perguntou: devo focar no mestrado ou na pós? Jeff, depende do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Você quer muito lecionar? Quer muito lecionar? Foca no mestrado. Você quer atuar como advogado? Você quer simplesmente se aprofundar em algum assunto, se tornar especialista naquele assunto? Faça uma pós. Depende do seu objetivo, viu? Porque muitas vezes o mestrado pode ser um pouco teórico demais e você não precisa disso nesse momento, ok? O @Madeu Moreira Fontinelli me perguntou: como começou a amar o direito administrativo? Gente, como eu comecei a amar o direito administrativo? Bom, eu falei com vocês que eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo, né? Direito na UFMG e Administração Pública na Fundação João Pinheiro. E eu sempre fiz um estágio, né? Eu sempre fiz estágio. Eu não venho de uma família rica, eu tinha uma condição financeira muito complicada e eu tinha que estagiar para complementar a minha renda, para ajudar a minha família, até para estudar, né? Eu tinha que estagiar para pagar até mesmo os meus ônibus, meus xerox, eu tinha que fazer um estágio de todo jeito. Então eu sempre fiz estágio na máquina pública, por facilidades decorrentes da Fundação João Pinheiro. Então eu trabalhava na Advocacia Geral do Estado, na Auditoria Geral do Estado, na Secretaria de Planejamento e Gestão. E nessa etapa, né, no estágio, eu já via que a todo momento, quando você atua no Estado, você tem que saber o direito administrativo, você tem que saber como é que funciona a licitação, o contrato, você tem que compreender isso de uma forma bem clara para você trabalhar. Então eu comecei a gostar aí. Logo depois, quando eu formei em Direito, eu fui fazer minha OAB, e eu comecei a estudar com o professor Matheus Carvalho, do Renato Saraiva. E ele, um grande professor, as aulas dele eram ótimas.
Então, realmente, ele também me fez apaixonar pelo direito administrativo. E, em seguida, quando eu assumi o cargo de especialista em políticas públicas, eu assumi também um cargo em comissão de diretora da Procuradoria. Então, eu tinha um cargo de provimento efetivo, mais um cargo em comissão de diretora. E eu cuidava das contratações da Advocacia Geral do Estado, o que me fez interessar ainda mais por aquele tema. Eu cuidava também de questões relacionadas à dívida ativa, então eu tinha muito interesse em direito tributário também. Eram as áreas do direito que eu tinha maior contato. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo direito administrativo. Agora, quando que eu me apaixonei de verdade é quando eu comecei a lecionar. Aí sim, tudo mudou, porque eu tinha que aprender muito mais, eu tinha que ter um domínio muito maior para falar em público sobre aquela matéria. E aí você começa a gostar do que você sabe, do que você entende, do que você domina, né? Então eu comecei a gostar cada vez mais. O @Aldemar Pessoa me perguntou quais são as pessoas mais importantes para o seu estudo. Pessoal, existem duas pessoas que são as pessoas mais importantes para o meu estudo, né? Uma delas é a minha mãe. Minha mãe foi professora de matemática. Minha mãe, desde pequena, ela preocupou muito com a nossa educação. Então, ela me passou valores e até mesmo técnicas de estudo desde quando eu era muito nova, sabe? Ela estudava com a gente, ela facilitava a compreensão daquilo ali que a gente estava aprendendo, ela buscava aí um entendimento maior, tinha muita paciência. Inclusive, eu lembro de estudar matemática com fatos em matemática, ela me tomava os fatos de matemática, que hoje em dia eu utilizo no meu material, que são as flashcards, que realmente eu lembro da minha mãe fazendo isso por mim, e hoje em dia eu desenvolvi um material no qual vocês podem fazer isso por vocês. Então, com certeza, a minha mãe, a educação que a minha mãe me deu, a paixão por estudar, né, veio do esforço da minha mãe, com certeza. E o meu pai também foi muito importante para mim, porque o meu pai, ele gosta muito de ler. Então, desde pequeno, meu pai me colocava para ler muitos livros, e eu confesso que mais nova, como eu sou muito ativa, né, hiperativa, eu não gostava muito de ler. Eu lembro que meu irmão lia Monteiro Lobato, lia livros enormes e eu não conseguia ficar parada para ler, gente. Eu queria correr, jogar isso, jogar aquilo, eu não conseguia parar para ler, né? Mas assim, isso quando eu era mais nova, daí um tempo eu comecei a amadurecer, comecei a pegar gosto. Eu falo que eu posso assistir algo, eu posso conversar com alguém, mas nada melhor do que a leitura para me fazer absorver um conteúdo. Nada melhor do que uma leitura para me fazer entender aquilo ali, para entrar na minha vida aquele conhecimento, para mudar a minha vida. Nada melhor do que a leitura, com certeza. Então essas são as duas pessoas mais importantes para o meu estudo. Por isso que eu falo que a gente tem que começar bem jovem, né, a gostar de estudar. Hoje em dia eu não consigo deixar de estudar, né? Seja questões ligadas a entretenimento, coisas que eu gosto, hobbies, ou seja questões ligadas ao empreendedorismo, sejam questões ligadas ao direito, sejam notícias, eu não consigo deixar de lado o aprendizado, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, eu vou aprender, né? Eu vou estudar. Além disso, o @RafaelMSilva86 me perguntou como surgiu essa ideia de criar uma estratégia para ensinar direito administrativo. Gente, essa ideia surgiu há 7 anos atrás, quando um professor me fez um convite, né, para escrever um livro com ele, um procurador, professor bem famoso, me fez esse convite e eu falei com ele que eu queria fazer algo diferente, com estatísticas, probabilidades, com base em questões. Ele achou aquele projeto muito ousado, não acreditou em mim, né, achou muito ousado e falou que não seria muito difícil executar aquilo ali. E aí, com base naquela negativa, eu continuei fazendo. Porque o sonho, quando a gente sonha, a gente tem que realizar. Correto? A gente está aqui para realizar os nossos sonhos. E eu continuei fazendo. Falei com vocês que eu tenho uma formação também, uma formação na área de exatas, que é administração pública, né, que mistura um pouquinho. Então eu fiz cálculo, estatística, probabilidade. Então eu aprendi várias disciplinas que me ajudaram. Eu desempenhei cargos de gestão no governo do estado de Minas Gerais que me ajudaram também. E eu fui estudar em Stanford, na Universidade de Stanford, e que também houve um episódio que me ajudou muito. Eu cheguei em Stanford para fazer um curso de curta duração de 2 meses. Após fazer uma prova que era dificílima, eu consegui passar naquela prova. E eu lembro que eu conversei com o professor para conseguir uma bolsa. Eu queria uma bolsa de estudos.
E aí eu falei com ele, falei, olha, eu estudei nas duas melhores faculdades, uma das duas melhores faculdades do meu país, do meu estado são as duas melhores, do país são quase as duas melhores, eu não sei, estão no ranking aí, se não for a melhor. E eu sempre tive as melhores notas, eu passei num concurso que é dificílimo, eu desempenho cargos de alta gestão no governo do estado, mostrando meu currículo. Gente, sabe o que ele falou? Ele olhou assim pra mim, é isso que você faz com a sua vida? Vocês acreditam? Eu lá achando que ele ia me dar a bolsa de estudos, falei assim, nossa, é isso? Vocês acreditam, pessoal? Aquilo ali foi um balde de água fria. E ele falou assim, mas é isso que você pretende fazer? Me fala sobre as suas realizações. Aí eu falei com ele assim, olha, além de tudo isso, eu gosto muito de lecionar. E na época era final de 2016, né? Início de 2017, final de 2016 era novembro. Aí você leciona? Sim, mas eu não tinha canal de YouTube, eu não tinha Facebook de professora, eu não tinha rede social de professora. Aí eu falei com ele, olha, tem um vídeo meu que eu coloquei no meu Facebook pessoal de uma das minhas aulas. Aí ele falou, tá bom, eu vou assistir. Ele assistiu o vídeo, viu os comentários, né, que estavam em português, mas ele traduziu alguns, viu o número de compartilhamentos do vídeo e ele viu a minha postura, eu falando português, ele entendeu aquele vídeo ali e falou o seguinte, é isso que você tem que fazer da sua vida. É isso que você tem que fazer da sua vida. Larga o governo. Aí eu... Você não tá entendendo, não. No Brasil, o governo me dá uma segurança, um salário magnífico, uma vida incrível. Você não tá entendendo. Ele falou assim, larga o governo. Gente, olha só. Ele falou assim, como que você desempenha essas aulas? Como é que você conseguiu reunir essas informações? Eu falei assim, não, eu trouxe para o direito estatísticas, probabilidades. Eu quero que as pessoas consigam identificar quais são os aspectos mais cobrados, porque o aluno ele precisa realmente empregar 60% do seu tempo na resolução de questões e 40% do tempo no estudo da teoria. Dessa forma, o aluno se prepara e ele consegue responder as questões e gabaritar as questões de prova. Porque na medida que ele está estudando, ele já vai respondendo a questão. Ele viu uma frase ali que responde muitas questões, ele corre no sistema, responde aquelas questões e domina aquela frase. Alguns aspectos da matéria são mais importantes do que outros. Quando o aluno sabe isso, ele vai alcançar a aprovação mais rápido, com mais estratégia e ele consegue sim identificar o padrão de cada banca e ir para a prova mais seguro. Quando eu falei isso, gente, ele falou assim, o que você acha de você vir aqui e aplicar isso pro exame da ordem, né, o Bar Exam, nos Estados Unidos? Aí eu falei assim, mas eu teria que fazer um outro curso de direito, né? Eu não tenho condição de fazer isso. Mas quando eu percebi, gente, o interesse daquele professor da Universidade de Stanford no meu material, eu falei assim, quer saber? No início de 2017, em janeiro, eu vou lançar uma apostila. Lancei essa apostila, foi um sucesso, né, que as pessoas nunca tinham visto aquilo. E em setembro de 2017, em janeiro eu lancei a apostila, em setembro de 2017 eu lancei o manual, né, que traz todos os capítulos da matéria. E o resto da história você já sabe. A próxima pergunta, o @FontesTarcísio me perguntou, qual é a parte do direito administrativo que você mais gosta? Gente, sabe o que eu mais gosto, né, no direito administrativo? Vocês vão ficar boquiabertos. Sabe qual que é a matéria que eu mais gosto de direito administrativo? Atos administrativos é a matéria que eu mais gosto. Sei que vocês acham difícil, mas eu acho fácil, gostosa, interessante de estudar. Próxima pergunta, gente, o Bruno me perguntou, professora, o que eu devo estudar em cima da hora? Gente, em cima da hora você deve estudar as frases poderosas, as frases que respondem o maior número de questões. Professora, eu não tenho seu material, o que eu posso fazer? O que eu devo estudar? Estude os aspectos mais cobrados, os capítulos que mais aparecem na sua prova, né? Considerando as matérias, você vai entender dentro daquelas matérias quais são os capítulos mais importantes. Como que eu entendo isso, professora? Analise as questões de prova. Professora, mas eu não tenho tempo de analisar 32 mil questões de prova. Aí você vai ter que aguardar na lista de espera. Vou deixar o link aqui da lista de espera pelo meu material aqui embaixo desse vídeo. Inscreva-se na lista de espera, aguardem a abertura das vendas e adquira o seu manual da aprovação. Próxima pergunta, gente. O Ezi Khan me perguntou como foi dar aula pela primeira vez. Pessoal, pela primeira vez, dar aula foi um desastre. Foi um belo desastre. Realmente eu estava muito insegura, com muito medo, falava muito rápido, eu tinha muito medo de errar. Então, o
que eu aprendi com essa lição da minha primeira aula foi que eu tinha que estar mais preparada, né? Quando você se prepara, você se sente tão tranquila para falar sobre um assunto. Você domina aquilo ali. Então, naquela etapa, eu acho que eu não dominava algumas questões. Eu não dominava o medo que eu tinha do julgamento do outro, né? Eu realmente tinha muito medo. O nervosismo, a velocidade na qual eu estava falando. Então tinha várias questões que eu não dominava. A matéria eu até dominava, mas esses aspectos eram difíceis para mim. Eu tive que treinar na frente do espelho, treinar na câmera, treinar para falar com mais segurança. E hoje em dia eu falo tranquilamente sobre toda a matéria de direito administrativo e direito constitucional. Mas foi treino. Não foi fácil, foi treino. Pessoal, a próxima pergunta é do Carlos Mata. Ele está me perguntando se eu vou levar livros para os meus aulões para vender e se vai ter aulão do TRT. Pessoal, nos aulões eu levo 2 livros porque a gente não tem mais disponível, realmente esgotou os manuais, mas eu estou providenciando uma nova impressão, né? A gente fica tentando atender todos vocês, mas são muitas pessoas pedindo. Por essa razão, a gente sempre faz uma lista de espera, porque eu estou imprimindo, eu mando para gráfica, imprime um lote de manuais, um lote grande de manuais, esgota muito rápido. A gente não tem nem infraestrutura logística, mas eu estou me preparando, estou elaborando também uma coleção, vai sair manual de aprovação de todas as matérias, então eu estou me preparando para atender todos vocês. Me desculpem aí quem não consegue, quem está sonhando com esse manual, pode se inscrever na lista de espera, porque assim que abrir, você é notificado. Abriu as vendas, você vai saber, tá bom? E a última pergunta é da Thay, @wash.thay. Quando, professora, que eu vou ter acesso a um curso completo com todas as suas videoaulas? Gente, meu único material, né? O único material que eu disponibilizo, a gente chama de manual da aprovação, mas não é um manual, né? São livros físicos que trazem as estatísticas da disciplina toda, as probabilidades. Além disso, audioaulas da matéria toda, você tem acesso às minhas explicações em áudio, videoaulas dos capítulos mais importantes, você tem acesso às minhas explicações em vídeo, mais de 10 mil questões respondidas na plataforma. Então, quando eu falo manual, as pessoas ficam assim, é um livro? Não é só um livro, gente, é muito mais que um livro, né? É 5 materiais em um só. Então, aguarde aí na lista de espera. Em breve, nós vamos liberar um próximo lote de vagas. Aproveite, eu espero muito que você consiga aí nessa disputa pela vaga, você consiga ser agraciado, você consiga aí o seu manual da aprovação. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí a sua opinião, a sua pergunta. Quando eu puder, eu vou responder novamente. Um grande abraço, tchau, tchau!